Olá, acadêmicos! Mais uma vez estamos numa aula 6 do nosso curso de Letras, na disciplina de Psicologia do Ensino e da Aprendizagem. É uma satisfação poder falar com os senhores a respeito de um pouco mais sobre os filósofos na área da educação, filósofos que trouxeram importantes contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. E é interessante continuar esse raciocínio, uma vez que cada um oferece uma metodologia, um estudo diferenciado, uma forma de trazer a concepção do processo de ensino-aprendizagem, o processo que envolve a relação entre professor e aluno, aluno e aluno, aluno-professor, a interação em sala de aula. Nessa aula nós vamos ver um pouco mais sobre dois teóricos que fizeram história na concepção de psicologia da educação, bem como autores contemporâneos sobre o assunto, para você ter um pouco mais de entendimento acerca da questão. Vamos lá? Primeiro momento, nós temos aí Carl Rogers. Ele trouxe importantes estudos quando ele menciona que o ser humano conseguiria resolver seus problemas se defrontando com eles. Carl Rogers ele entendia que o ser humano ele deveria estar em constante contato com as situações, se defrontando com as situações, a fim de que tecesse as suas ideias, as suas acepções, as suas formas de se trabalhar. Ele dizia ainda que na escola o aluno tem potencial para aprender. O professor ele vai facilitar essa aprendizagem, ele vai estabelecer uma relação. A partir do momento que ele está estabelecendo essa relação, o aluno ele está entendendo que o que ele está deparando, o professor está mediando, ele pode trazer um conhecimento para alcançar o fim a que se destina. Rogers também afirmava que a escolha dos materiais pedagógicos ela tem uma extrema importância para o processo de ensino-aprendizagem. Quantos de nós já nos deparamos com excelentes metodologias, excelentes didáticas em sala de aula, por causa da escolha desse material pedagógico, seja no ensino fundamental, no ensino médio ou até no ensino superior. Quando a escolha desse material ele está propício ao ensino-aprendizagem, certamente vai trazer uma aprendizagem mais significativa. Rogers também menciona que sensibilização, afetividade e motivação vai ser a base para essa aprendizagem significativa. Veja que não há como se falar em educação sem uma relação afetiva, sem uma sensibilização, sem um contato entre o professor e o aluno. Para entrar em sala de aula, ministrar a aula, tecer os comentários, fazer o conteúdo andar propriamente dito, somente isso não será suficiente. É interessante observar que nesse processo de ensino-aprendizagem, a dialética entre professor e aluno, a conversa, o estabelecimento de relações, Rogers pontuava isso como uma aprendizagem significativa. Temos ainda, na apostila, nós tivemos uma situação com David Ausubel. Nós trouxemos ideias acerca desse filósofo quando ele mencionava importantes questões como a aprendizagem cognitiva. Quando ele coloca que a sequência lógica de conteúdos ela deve ser apresentada, o autor ele menciona que não adianta nós trazermos um conteúdo extemporâneo, um conteúdo que foge à regra, um conteúdo que está lá à frente, porque o aluno não tem essa bagagem, ele não tem esse conhecimento prévio. Então, nessa aprendizagem cognitiva, o aluno ele precisa trazer para si um entendimento em cima dos conteúdos que são ministrados de ordem técnica, né? Vai apresentando uma lógica de conteúdos, não são fragmentos, há uma certa lógica. Ausubel também menciona que parte do conhecimento prévio o aluno precisa ter. O aluno já traz um conhecimento prévio. Veja que vários autores também mencionam essa situação. O conhecimento prévio é importante para que o aluno ele entenda os seus contextos. Vamos supor que o aluno ele é residente de uma zona rural e na aula de biologia, na aula que vai versar sobre reprodução animal, sobre a questão econômica, a questão da agronomia, enfim, o aluno ele pode não ter um conhecimento técnico, mas ele tem um conhecimento prático, uma vivência, então não há que se falar em ministrar os conteúdos sem entender a lógica do aluno, o entendimento do aluno. Ausubel também menciona que a aprendizagem mecânica, aquela aprendizagem tradicional, aquela aprendizagem arbitrária, ela não traz a significação para os conteúdos. Nós precisamos fazer com que o aluno ele tenha o aprendizado de forma lógica, de forma sequenciada, não é algo mecânico. Cheguei, ministrei a aula, saí, não me interessa quem está na sala de aula, não me interessa quem está fazendo os conteúdos, não me interessa quem é meu público ouvinte. Também nós trazemos um filósofo contemporâneo, inclusive ainda vivo,
Howard Gardner, ele nascido em 1943, traz importantes concepções sobre as inteligências múltiplas. Talvez você já ouviu falar sobre inteligências múltiplas, quando o Gardner menciona que o aluno ele pode não ser hábil em todas elas, mas ele domina com mais especificidade uma, duas ou até três inteligências. Quantos de nós temos habilidades em determinadas áreas? Eu, particularmente, nunca fui hábil com as exatas, mas eu digo com toda sinceridade, tenho um pouco de conhecimento, alio aos conhecimentos linguísticos, alio aos conhecimentos até um pouco musicais também, e aí você começa a observar que o aluno em sala de aula, ele não está só com uma habilidade, às vezes ele tem múltiplas habilidades e ele pode trazer entendimentos, sim, para a sala de aula. É interessante que Gardner, ele pontua essas inteligências múltiplas, veja que nós trazemos a intrapessoal, a inteligência interpessoal, a inteligência lógico-matemática, a inteligência espiritual, a inteligência sinestésico-corporal, a inteligência musical, espacial e linguística verbal. Claro que dominar todas essas inteligências já é um pouco mais profundo, eu diria, mas quando nós observamos aí a inteligência linguística, quantas pessoas têm a capacidade de tecer comentários, fazer o uso da língua de forma bem própria, de forma bem tranquila, de forma bem hábil. A inteligência linguística, aliás, para o estudante de letras, ele certamente deve ter essa habilidade. Dominar a língua, dominar o vocábulo, dominar o vernáculo, certamente vai fazer do estudante de letras um aluno mais competente nesta área. Nós traremos ainda a inteligência musical. Ele traz conhecimentos prévios acerca de notas, tons, cifras, habilidades. Muitas pessoas não têm esse conhecimento técnico estudado por autores, mas têm a habilidade em tocar um instrumento, em tecer melodias, em cantar. Então, é uma habilidade, é uma múltipla inteligência e certamente ela traz diferenças no processo de ensino-aprendizagem. Quantos também têm a inteligência lógica matemática, a inteligência lógica de lidar com números, lidar com situações, problema. Hoje, nós temos importantes concursos que trazem a disciplina de raciocínio lógico para a sala de aula. E certamente essa disciplina de raciocínio lógico, ela trabalha lógicas, proposições, relações entre verdade, mentira, tabela, verdade, enfim, essa relação lógico-matemática que faça com que o aluno que tem essa habilidade, ele consiga trabalhar números, situações de forma mais ampla. Temos ainda a inteligência visual espacial. A inteligência visual espacial, a pessoa que tem capacidade de observar o ambiente, de observar quantas pessoas fazem trajetos de viagem uma vez e aí conseguem lembrar desse trajeto, conseguem lembrar dessa forma de se chegar ao destino. Eu particularmente não tenho essa habilidade, mas eu percebo que é uma inteligência que é apontada pelo autor como uma inteligência múltipla também. Temos ainda, quantos aí conseguem fazer isso perfeitamente, a inteligência corporal sinestésica. Seria a inteligência voltada para a habilidade de movimentos corpóreos. Quantas pessoas utilizam isso no teatro, utilizam isso na dança, utilizam isso nas artes visuais? É certamente uma habilidade que é apontada pelo autor como uma ferramenta até de interação também. E falando sobre interação, eu já traria também a inteligência interpessoal e intrapessoal. Essas inteligências são habilidades de se lidar com as pessoas, habilidades de se lidar com as situações, com os colegas, a facilidade de interação, facilidade de conversa com as pessoas. Eu diria que essa habilidade também é muito importante para o acadêmico, porque saber lidar com as pessoas, saber lidar com as situações, certamente traz benefícios inúmeros para o estudo. Seja como professor, ou seja como aluno, certamente traz importantes estudos. Eu diria que o autor traz mais duas concepções, que seria a inteligência naturalista, pessoa com habilidades para lidar com a natureza, para lidar com as situações em que envolve natural, em que envolve plantas, biologia, genética, né? A pessoa voltada para essa prática. E também nós traríamos a inteligência existencialista, conhecimentos existenciais, conhecimentos do ser, da pessoa, do entendimento como pessoa, não envolvendo questões religiosas, mas questões de existência humana, né? Então, importantes contribuições que o autor traz
para o processo de ensino-aprendizagem. E você deve estar pensando, mas tantos autores, tantos pensamentos, tantas ideias, tantas proposições, qual seria a melhor forma de trabalhar isso daí? É a grande pergunta para a nossa disciplina. Não existe uma metodologia, não existe duas, três. Existem várias metodologias, existem várias formas de se lidar com esse processo de ensino-aprendizagem. Caberá ao acadêmico interpretar qual é a melhor forma de trabalhar esses conteúdos. Outro pensador que também teve uma importante contribuição, muito internacional, às vezes até pensadores nacionais, professores, ainda não dominam o que esse pensador trouxe para nós, que é Paulo Freire. Paulo Freire é objeto de estudos até hoje, de forma nacional, internacional, teorias, teses, dissertações em cima do pensador, que trazia importantes contribuições, como, por exemplo, o diálogo dentro de sala de aula. Freire entendia o diálogo como o cerne do processo educativo. Sem diálogo, não há possibilidade de interação, não há possibilidade de educação mediada por essa comunicação. Ainda trazia um combate às formas de ensino via transmissão de conhecimentos. A transmissão de conhecimento é aquela que o professor chegava na sala de aula com seu conteúdo, este é o conteúdo, eu vou ministrá-lo e você vai ouvir, toma, está aqui para você e acabou. Não há a interação, não há a comunicação entre as partes e aí certamente traz prejuízos para o processo de ensino-aprendizagem. E o aluno fica ali pensando, peraí, mas eu podia fazer uma contribuição, eu podia fazer uma análise diferenciada, eu tenho um exemplo, mas aí o professor não dá essa palavra, não interage, é só a transmissão. Eu falo, você escuta e aí também traz prejuízos. Paulo Freire apregoava muito que essa teoria ela não é importante, não é contributiva para o processo de ensino-aprendizagem. Também trazia a pedagogia da autonomia, que é inclusive alvo de um livro, A Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Um livro simples, bacana de se ler, com poucas páginas, é muito gostoso de se ler porque ele traz histórias, ele traz situações que contemplam teoria e prática para o aluno não ficar pensando, é um pensador, ele não esteve. Paulo Freire, inclusive, ele foi secretário de Educação no estado de São Paulo. E aí nós podemos observar que a prática, ela esteve muito próxima, a teoria esteve muito próxima à prática também. E aí ele trazia também a pedagogia da problematização. Trazer problemas, trazer situações em que o aluno ele precisa entender que é um processo de entendo, aplico. Como eu faço para aplicar isso? O que eu preciso para poder chegar nesse resultado? Importantes contribuições também de Paulo Freire. Trazendo aí recordações sobre a aula anterior, só para você fazer uma relação sobre o que nós estamos falando e o que nós estamos mencionando sobre os pensadores. Nós tivemos aí Piaget, Vygotsky e Vallon, que na aula passada eles trouxeram nas suas concepções psicológicas uma dialética que nos permite entender a formulação do construtivismo sócio-histórico, pelo simples fato de a realidade ser construída pelo próprio processo histórico. Ela é constituída, ela é construída, ela é vivenciada pelo historicismo. Então as coisas vão acontecendo, elas vão sendo postas em prática a partir da evolução histórica. E esses três pensadores, eles foram importantes para a época deles. Às vezes, autores mencionam, esse autor pensava errado, esse filósofo ele não trazia um entendimento, trazia para a época que ele estava. E até hoje, algumas teorias construtivistas, por que não, elas são aplicadas. E aí eu recordo sobre uma atividade que foi postada no ambiente virtual de aprendizagem, uma atividade que está na nossa avaliação, no nosso fórum avaliativo, porque o aluno precisa analisar uma teoria e uma prática. Quando nós colocamos que a criança constrói o conhecimento a partir das descobertas, quando em contato com o mundo e com os objetos, certamente o aluno vai tecendo novas análises. Ele tem contato com uma situação, ele tem contato com novos amigos, ele tem contato com uma rede social diferenciada, ele vai tecendo novas redes de relações, ele vai conseguindo alcançar o seu objetivo. O trabalho de educar, ele não vai se limitar a transmitir conteúdos, mas a favorecer a atividade mental do aluno. Estímulos, respostas, favorecendo a atividade mental do aluno. E é claro que não é importante assimilar conceitos. Eu assimilo conceitos e já estou pronto? Não. Eu preciso gerar questionamentos, ampliar as ideias. É instigação ao aluno. E aí, eu até deixo para vocês uma situação que foi colocado, o estudo de caso, né? Que foi colocado aí no ambiente virtual de aprendizagem, sobre o João, aquele menino que foi alfabetizado na escola pública, na cidade onde morava.
João não obteve uma alfabetização sólida, ingressou no primeiro ano do ensino fundamental com 5 anos de idade, em plena revirada do mundial do processo de ensino-aprendizagem. Era, então, propagado o construtivismo. Nem mesmo os professores sabiam de fato o que era e como desenvolveriam o construtivismo em sala de aula. Não tiveram esse assunto na universidade e, apesar da formação continuada ofertada pela escola, não compreenderam muito bem como trabalhar sob essa perspectiva. João aprendeu conforme ele foi ensinado. Teve em seu histórico escolar uma repetência na terceira série do ensino fundamental. João era um garoto empreendedor, apresentando habilidades de criação de jogos no computador e com área de exatas. Criava os jogos e os vendia na escola onde estudava. Porém, apresentava sérios problemas de escrita e pouco hábito de leitura. Mas foi aprovado. Hoje, João está no ensino médio com os mesmos problemas. Tem intenções de ingressar em uma universidade em 2 vertentes divergentes, curso de Sistemas de Informação ou Direito. E aí eu pergunto para o aluno, será que a escola conseguiu trabalhar esse aluno? Será que a escola atuou com consciência o construtivismo? E o caso de João, será que ele poderia ser trabalhado de forma diferenciada? Qual mediação o professor deveria ter feito? Qual mediação o professor deveria ter feito em sala de aula, durante o processo de ensino-aprendizagem? Será que os professores, mesmo no método tradicional, não trabalharam adequadamente? Será que houve alguma falha? Onde houve essa falha? São investigações que estão no nosso fórum avaliativo e nós gostaríamos que você participasse com a sua contribuição, tecesse comentários junto com os alunos e fizesse uma análise em cima dessa situação. Essa é a contribuição dos autores da psicologia para nós professores, para nós acadêmicos, para nós pais, para nós mães, para nós família. Esses pensadores eles trouxeram importantes contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. E é interessante você fazer as relações entre cada um para buscar um entendimento acerca da melhor situação a vivenciar em cada caso. Eu diria para você acessar o nosso ambiente, fazer as atividades, participar desse fórum avaliativo e certamente ter bons estudos a partir de então. Tá certo? Um abraço, até mais.